Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de uma correção de um concurso público. Se liga lá. E sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. E sim, galera, nesse último final de semana aí, tivemos mais um concurso público e a gente vai dar uma olhada. Mas antes disso, né, já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. Galera, e como a gente sempre fala aqui, né, independente se você fez ou não esse concurso, se você está se preparando ali ou para um vestibular, ou coisas do tipo, a nossa ideia aqui é a seguinte, né? Praticar, treinar, fazer a matemática crescer cada vez mais para vocês, beleza? E nesse último final de semana, pessoal, tivemos aí o concurso da Prefeitura de Diorama, no estado de Goiás. A banca, talvez o pessoal não reconheça, porque teve uma mudança aí de nome, né? Agora se chama Instituto Verbena, de Seleção, Formação, Avaliação e Pesquisa, mas era o antigo Centro de Seleção da UFG, a Universidade Federal de Goiás, ok? O pessoal fez uma mudança ali, então quando nós vemos agora aí Instituto Verbena, na verdade é o antigo Instituto ali do Centro de Seleção da UFG, beleza? A gente vai fazer a correção aqui da provinha de nível superior, que o pessoal disponibilizou pra gente. E os cargos que tivemos ali para esse nível foi para fiscal ambiental e para professor, ok? Então, a galera aí de fiscal ambiental e professor fizeram essa provinha que nós vamos comentar aqui, a parte de matemática com vocês. E sem enrolação, vamos aqui para a primeira questão, né? Já agradeço aí um dos nossos inscritos que nos mandou as fotos das questões, né? Ele não quis mostrar os cálculos dele, sem problema algum. Então, quando tiver ali sem os itens e esses papeizinhos aqui, é porque ele quis tampar os cálculos deles. Mas, de forma alguma, a gente nunca expõe o pessoal que nos manda aqui, a gente só fica agradecido, né? A galera que manda pra gente aqui as provas, pra gente gravar pra vocês aqui o mais rápido, beleza? Lembrando aí, pessoal, que a provinha rolou agora, ó, nesse último domingo, dia 12, beleza? E, como sempre, né? Podem ter formas de questões diferentes, estilos de provas diferentes. Então, para essa que me passaram, essa começa ali na questão 11. Então, não se atenha ao número da questão ou à ordem dos itens, beleza? E sim ao título do que está rolando. Então, sem enrolação, vamos lá para a nossa primeira questão, que fala o seguinte. Um garoto decide brincar de construir quadrados. Ele iniciou com um quadrado de lado raiz de 2 e a cada fase da brincadeira ele construiu um novo quadrado cujo lado media o dobro do lado do quadrado da fase anterior. Então o que está acontecendo aqui, pessoal, para a gente entender, né? Estamos construindo ali quadrados, sabemos que os quadrados têm sempre os lados iguais, e ele falou que o primeiro tinha lado raiz de 2. Beleza. Os próximos sempre é o dobro. Então, se o primeiro é raiz de 2, o próximo, né, vamos até montar aqui. O primeiro quadrado, ele é raiz de 2. O próximo é o dobro disso, ou seja, 2 vezes raiz de 2. O próximo, o dobro disso. Então, 2 vezes 2, 4 raiz de 2. E assim sucessivamente, beleza? Isso aqui em relação aos lados, beleza? Era o que estava acontecendo ali. Depois, né, seguindo ali nossa leitura, ó, depois de 12 fases da brincadeira, o garoto decidiu somar o perímetro de todos os quadrados que ele construiu. E aí, qual foi o número obtido? Então, nota que essa primeira sequência que a gente montou aqui é em relação aos lados. Só que a gente quer os perímetros de cada um desses, ok? Então, o que a gente pode ter aqui? O perímetro do primeiro, né, voltando lá. Se o quadrado tem lado raiz de 2, todos os lados são iguais, então 4 vezes raiz de 2 é o perímetro do primeiro quadrado. Então, para cada um dos quadrados, para eu ter o perímetro, a soma dos lados, não é só pegar o lado vezes 4. Então, 2 vezes 4, eu vou ter 8 raiz de 2. 4 vezes 4, eu vou ter 16 raiz de 2. E assim sucessivamente, até chegar lá na 12ª montagem, que foi o que ele nos disse, beleza? E aí ele quer o quê? O comando da questão.
qual foi o número obtido do que? Da soma desses perímetros. Então, ao somar todos eles. Galera, então aqui a ideia era o seguinte, a gente notar, em relação a essa sequência que eu montei de vermelho, que são os perímetros, a gente notar o seguinte, que aqui a gente tem uma progressão geométrica, um APG. Como a gente ia descobrir isso? Bastava pegar qualquer termo e dividir pelo anterior, a gente ia ter sempre o mesmo valor, né? Olha lá, 16 raiz de 2 dividido por 8 raiz de 2. A raiz vai embora, 16 dividido por 8, nós não temos ali 2. Beleza, né? Mesma coisa para pegar 8 e dividir pelo 8 raiz de 2. Olha lá. 8 raiz de 2 dividido pelo 4 raiz de 2. As raízes simplificam. 8 dividido por 4, 2. E assim sucessivamente. Então aqui a gente tem a razão da nossa PG. Então estamos trabalhando aqui com uma PG, aonde a razão dela é 2, como nós vimos aqui nos cálculos. O primeiro termo, o A1, vale 4 raiz de 2. E a razão, que geralmente é representada por Q, é 2. E como ele quer a soma, a gente quer a soma de uma PG finita, galera, tá? E aí era só lembrar, né, que a nossa perdão. A nossa fórmula da soma é a seguinte, eu vou fazer ali o A1 vezes o Q elevado a N menos 1, esse menos 1 não está no expoente, né? Ele só fica no expoente quando a gente está na fórmula do termo geral, dividido por Q menos 1. Boa parte das literaturas, galera, traz nessa ordem, mas a gente pode inverter ali, né? Colocar 1 menos Q tanto na parte de cima como na de baixo, que não altera. Mas como boa parte das literaturas adotam, né, a fórmula nesse formato, eu também gosto de usar assim. Então nota que, diferente da PA, eu não preciso achar o meu último termo, ou seja, o que estava lá na posição 12. Basta do primeiro e a razão, que nós já temos. Então a nossa soma vai ser o A1, que é 4 raiz de 2, que multiplica a razão, que é 2, elevado a n, o número de termos. Quantos termos nós queremos somar? Eu quero somar 12 termos. Então, o nosso n vale 12. Menos 1 sobre 2 menos 1. Nossa soma vai ser, olha lá, 4 raiz de 2, que multiplica 2 elevado a 12, vai dar 4.096. Fazer ali 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes. Menos 1. Na parte de baixo, 2 menos 1 fica 1, né? Embaixo, não precisa mexer com aquilo. Então, nossa soma vai ser o 4 raiz de 2, que multiplica 4.095. Essa soma vai ser o seguinte, 4 vezes 4.095. E aí o nosso resultado vai ser 16.000, pegando aqui no nosso rascunho, 380 vezes raiz de 2. Então, ao escrever os 12 termos e fazer a soma, esse é o nosso resultado. Se fosse escrever todos os 12 termos para realizar a soma, ia dar um pouquinho mais de trabalho, levar um tempo, e a gente sabe que isso na hora da prova nós não temos, né? Olhando nossos gabaritos aqui, galera, olha lá. 16.380, nosso gabarito, né? Vamos colocar aqui os itens. Seria aqui, ó, letrinha A, B, C e D. Então, nosso gabarito para esse modelo de prova é letra C. C de certo, C de concursado, de concurseiro, que a gente espera aí que você seja aprovado, tá? E se você está aí estudando para outras provas, né, que a gente fala, estude conosco aqui, revise sempre a ideia dos conteúdos, a gente tem aula sobre isso, professor, não sei nada de PG. A gente tem aula de PG completinha aqui no canal, é só procurar aqui dentro do próprio canal, pesquisar ali, que a gente tem aula sobre todos os temas, beleza? Vamos de próxima? Questão de número 12 falava o seguinte, olha lá. Em um departamento, né, de um escritório, os documentos são organizados de acordo com 3 cores de etiquetas. E as cores são azul, amarela e vermelha. Nas segundas, terças e quartas, nota que o nosso colega que mandou aqui, ele realmente pratica, ele estuda aqui com a gente, então ele foi grifando ali o que é importante, né? Ele foi destacando. Segunda, terça e quarta, o departamento recebe documentos, realiza o etiquetamento, né,
e os repassa para os setores A, B e C. Cada setor recebe apenas uma única cor de etiqueta por dia e ao final da semana deve ter recebido todas as 3 cores. Beleza. Além disso, uma cor de etiqueta não pode ser enviada para o mesmo setor mais de uma vez durante a semana. Sabemos que na segunda-feira, olha lá, na segunda-feira os documentos azuis são destinados para o setor A. Então vamos montar aqui uma espécie de uma tabelinha. Eu vou colocar da seguinte forma. Os dias da semana, por exemplo, aqui, ó, segunda, terça e quarta, que são os dias que chegam documentos. E aí eu vou colocar aqui os setores. Eu vou colocar aqui o setor A, o setor B e o setor C. Montar uma espécie de uma tabelinha aqui para a gente preencher. Então a primeira informação que ele deu para a gente ali, ó. Na segunda, os documentos azuis vão para o setor A. Então o setor A na segunda pegou azul. Beleza. Próxima informação, vamos preenchendo juntos ali. Os amarelos para o setor B. Então, o setor B, na segunda-feira, foi de amarelo. Ok. E os vermelhos para o setor C, que tem que ser um para cada cor, né? Então, beleza. Vou aqui, ó, Vzinho de vermelho. Né? Beleza. Seguindo. Na terça, azul vai para o setor B. Então, vamos lá. Azul agora é no setor B. Azul. O que mais que aconteceu na terça-feira? E os vermelhos para o setor A. Então, vermelho vai ficar no A. Como eu tenho que usar todas as cores, então é claro que no C, nesse dia, foi amarelo, né, galera? Beleza. Assim, na quarta, os documentos azuis, amarelos e vermelhos são destinados para os setores e nessa ordem, né? Porque olha aqui os gabaritos. Deixa eu dar uma licença. Respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, qual que é a ordem para azul, amarelo e vermelho? Se a gente olhar com calma ali, pessoal, vamos olhando agora por colunas. Olha ali comigo. Setor A, ele já teve azul e vermelho, então aqui tem que ser amarelo. Setor B já teve amarelo e azul, então aqui é vermelho. Setor C teve vermelho e amarelo, então aqui só sobrou o azul. A ordem que ele quer, né? Ele quer a ordem de azul, amarelo e vermelho. Essa ordem ficou como? Para os setores, o azul ficou no C, o amarelo ficou no A e o vermelho está no B. Então, qual é a sequência que a gente tem para aquilo ali? C, A e B. Vou colocar aqui nossos itens de novo, né? Olha lá, A, B, C e D. Então, nosso gabarito, CAB, nosso gabarito ficou sendo letrinha C novamente. C de certo, C de concursado, C de concurseiro, ok? Então, as duas primeiras questões, para esse modelo de prova, letrinha C. Vamos de próxima, que falava o seguinte. Já vamos colocar nossos itens ali. A, B, C e D. Falava assim a questão. Sejam A e B dois números estritamente positivos. Dizemos que A e B estão em razão áurea se essa igualdade é verdadeira. A mais B dividido por A, isso é igual a A sobre B. Beleza. Outra informação que ele nos deu, se C é igual a A dividido por B, e os números A e B estão em razão áurea, ou seja, essa igualdade que ele nos deu é verdadeira, comando da questão. Então, o valor de C é. Beleza, a gente tem que substituir C nessa igualdade que ele nos deu e trabalhar para encontrar o valor dele. Vamos lá. Vamos manipular esse cara aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa. C, ele não falou que é igual a A sobre B, então eu vou substituir. Vou colocar aqui, ó, A mais B sobre A é igual a C, porque essa divisão vale C, beleza? Tá bom. Aí agora vamos fazer o seguinte, vou dar uma licença aqui para o outro ladinho. Como é que eu posso manipular isso daqui? O que a gente pode fazer? Eu vou colocar
o A em evidência. Beleza? Então, vou ficar com o seguinte, ó. A que multiplica 1 mais B sobre A. Nota aqui, se a gente fizer a distributiva, volta em cima, né? A vezes 1 é A. E A vezes BA, o A se cancela e fica o próprio B. Beleza? Por que eu fiz isso? Olha lá com o que a gente sobra. Como aqui os valores estão multiplicando, eu posso simplificar aqui A com A. E aí a gente fica com o seguinte. 1 mais B sobre A. Se A sobre B vale C, concorda comigo que B sobre A, o inverso, seria o inverso do outro lado também? C sobre 1 seria 1 sobre C. Beleza? E é isso que eu vou colocar lá. 1 mais esse B sobre A, que é 1 sobre C. Igual a C. Vamos fazer o MMC daquele lado. Então, MMC de C e 1 é o próprio C. C vezes 1 é C. C dividido por C é 1 vezes 1, 1. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter C vezes C, que é C quadrado, igual a C mais 1. Seguindo aqui nosso cálculo. C quadrado menos C menos 1 igual a 0. Então, isso aqui virou o quê? Uma equaçãozinha do segundo grau. Então, vamos manipular isso daqui. Nosso delta é o B, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 1. Ok. Então, nosso delta é menos 1 ao quadrado, 1, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4. Então, o delta deu 5. Beleza. Vamos achar o valor desse cara. Lembrando a segunda fórmula ali, né? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, o nosso C fica sendo menos o B, que é menos 1. Então, menos com o menos do 1 vai ficar mais, beleza? Já vou colocar 1 positivo. Mais ou menos a raiz do delta que nós encontramos, que é 5, 2 vezes o A, que é 1. Então, temos o seguinte, o nosso C, ele vai ser 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ou o C', né? Ou C duas linhas. Ele vai ser 1 menos raiz de 5 sobre 2. Só que aqui a gente tem um valor. Aqui, na verdade, aqui a gente tem um probleminha, né? Que é o seguinte. Olhando para os nossos itens, eu não tenho duas opções. Então, eu tenho que descartar uma dessas respostas. E aí entra que ele falou que A e B são estritamente positivos. Se o meu C der um valor negativo, nota que C não é a divisão de A por B. Então, obrigatoriamente, deixa eu voltar aqui, né? Obrigatoriamente, o meu C tem que ser positivo. Porque se ele for negativo, a divisão aqui não dá, entre A e B, não vai dar um resultado positivo, ok? Tá, mas eu não sei a raiz de 5, beleza. Vamos até dar uma licença aqui, de novo. Não sei a raiz de 5, mas nós sabemos raízes próximas. A gente sabe que a raiz de 4 é 2. A gente sabe que a raiz de 9 é 3. Raiz de 5 não está entre a raiz de 4 e 9, então os resultados também. Esse número é 2, alguma coisa. Agora pensa nas continhas que nós temos, olha lá. 1 menos 2, alguma coisa, não vai ser negativo? Dividido por 2 continua negativo, ou seja, essa resposta eu vou desconsiderar, porque vai dar um número negativo. Agora, olha o C'. 1 mais 2, alguma coisa é positivo. Dividido por 2 continua positivo. Ou seja, essa resposta nos satisfaz. E aqui nós temos o nosso gabarito. E o gabarito é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Olhando aqui, nosso gabarito, então, letrinha D. D de dei conta, D de detonei, mais uma questão, ok? Então, questãozinha aqui que só trabalhava a manipulação algébrica, ok, galera? E no final, ter essa interpretação, né? Por quê? A gente tinha ali na letra C, olha lá, um gabarito que tinha a parte negativa. Então, poderia induzir a gente para o erro, beleza? Coloque aí nos comentários se você fazendo essa prova teria essa interpretação ou não. Enxergou um caminho mais fácil? Coloque aí nos comentários, eu quero trocar uma ideia com vocês, beleza? Caso você tenha feito essa prova, achou fácil, achou difícil, o instituto ali, o antigo centro de seleção, né, o Instituto Verbena,
que você acha das provas dele? Fácil, difícil? Vamos conversar. E, enquanto isso, vamos para a próxima questão de número 14, que falou o seguinte: assuma que 3, 5 e 7 sejam os únicos números primos que dividem o número natural m. Além disso, suponha que 49, 81 e 125 não dividem m. E aí ele falou, se 675 é um divisor de m, então m é que número? Então tá, caminhos que a gente poderia fazer isso daqui. A gente pode, por exemplo, pegar esse 675 que ele deu e fatorar, pessoal. Fatorando ele divide por 5, que dá 135. Por 5, ele dá 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, olha lá, fatorando o 675, que divide o nosso número m, eu só usei 5 e 3. E olha o começo da questão. Assuma que 3, 5 e 7 sejam os únicos números primos que dividem o m. Faltou o 7. Então, é como se aqui na minha fatoração tivesse faltando o 7. Então, para encontrar esse número, bastava fazer 675 vezes 7. Por quê? 675 divide o nosso número m. O m também é dividido por 3, 5 e 7. Aqui eu só estou dividindo por 5 e por 3. Está faltando o 7. Então, basta fazer essa multiplicação. Ao multiplicar aqui, nós encontramos 4.725, que é o nosso gabarito. Vamos pôr aqui nossas letrinhas. A, B, C e D. Então, 4.725, nosso gabarito, olha lá, letrinha B. B de bola, B de bosque, B de questãozinha detonada. Tá? Testa aí. Inclusive, o 4.725, ele não divide por 49, ele não divide por 81, ele não divide por 125. Outra forma de encontrar, mais trabalhosa, seria pegar cada um dos gabaritos aqui e testar. Divide por 49? Se dividir, estaria fora. Ah, divide por 81? Se dividir, está fora. E assim por diante, tá? A gente poderia também fazer essa eliminação através dos itens. Seria uma outra forma de fazer, só que, de novo, né, vai levar mais tempo. E coisa que a gente não tem na hora de uma provinha dessas é tempo para montar ali, ok? Vamos para a questão de número 15 dessa prova, que falava o seguinte. No festival de música Rock in Rio, a cantora Dua Lipa dividiu sua apresentação em 4 atos. O primeiro ato foi composto por 7 músicas, o segundo e o terceiro ato tiveram 4 músicas cada, e finalmente o quarto ato continha 3 músicas. Ok. Totalizando a apresentação com 18 músicas distintas. As músicas no primeiro e do quarto ato tocaram em seus respectivos atos, ou seja, no primeiro ato tocou 7 músicas, no quarto ato, né, vamos colocando aqui os atos. Primeiro ato, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto ato. No primeiro ato tocou as suas 7 músicas. E no quarto ato tocaram suas 4 músicas, né? 3 músicas, aliás. Ok. Só que essas músicas não tem que seguir a mesma sequência, né? Eles podem mudar de posição ali. Mas seguindo nossa leitura, daqui um pouco a gente fala sobre isso. Porém, né, a partir dali, ó. Porém, as músicas do segundo e terceiro ato estiveram no segundo ou no terceiro ato. Então, eu poderia trocar as músicas de posição. Lembrando que cada um aqui eu tinha 4. E eu poderia mesclar essa galera. Então, no total aqui, eu não teria 8 músicas para ficar trocando entre o segundo e terceiro ato? Beleza. E aí, ele nos pede o seguinte. Seguindo essa configuração de apresentação, qual foi o número total de apresentações distintas que a cantora pode realizar apenas com essas 18 músicas, sem repetir nenhuma, ou seja, sem repetição. Tá. Olha lá, para o primeiro ato eu tenho 7 músicas que pode trocar de posição, ou seja, elas estão permutando
A permutação daquilo ali é um 7 fatorial. Para o quarto ato, nós temos 3 músicas que podem trocar de posição, um 3 fatorial. E entre o segundo e o terceiro ato, as músicas estão no segundo ou no terceiro. O ou, né, galera? Vamos até deixar ele aqui em destaque. O ou nos indica uma soma, então por isso eu coloquei 8. Eu somei as músicas do segundo e quarto ato. E elas também têm um fatorial, ou seja, elas podem mudar de posição. Então eu vou ter um 8 fatorial. E aí a banca foi tão boazinha nessa questão que ele não pediu um resultado, né? Até porque isso daqui vai dar um número astronômico. Ele pediu só para a gente escrever os fatoriais. 7, 3 e 8 fatorial. Qual letrinha que a gente tem ali para o gabarito? 7, 3 e 8, olha lá, nosso gabarito, letra B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Arrebentamos mais uma, né? Nesse caso, eles foram bonzinhos aí e não pediu para a gente calcular, até porque ia dar um número monstruoso. Perda de tempo, né? A ideia aqui era trabalhar ali em cima da permutação, da ideia de permutação, tá? Erros, né? Só para a gente comentar que a galera poderia fazer. Fazer um 2 fatorial ali, né? Que multiplicando 7, 3 e 8, achando que entre eles poderia trocar de posição. Não é isso. E 4 fatorial para cada ato. Também não vai ser isso, né? Porque eles podem estar no segundo ou no terceiro ato. E 4 fatorial vezes 4 fatorial não é a mesma coisa que 8 fatorial. Tá? São resultados diferentes. Vamos de próximo? Questão 16. Falava o seguinte, por interpretação, galera, raciocínio lógico. Falava assim, ó. Considere a afirmação. Se tem Copa do Mundo de futebol, o Brasil é favorito. Então nós temos aí nossas duas proposições. E ele quer a negação dessa afirmação. Então tá. Negação do... Como se fosse ele o nosso sim então, né, pessoal? Negação daquilo ali. A gente tem formas para isso. A gente pode usar ali o negim, que é o quê? Nega tudo e inverte a ordem das nossas proposições, ou seja, o Brasil é favorito, vai para o começo, e se tem Copa, vai para o final. Olhando para os itens, o Brasil é favorito não está em nenhuma das nossas alternativas, então eu já descarto essa opção. Outra forma, a gente teria ali o Neymar, que é o quê? Nego a primeira e mantenho a segunda. Se a gente olhar ali, isso também não acontece. Eu faço a negação da primeira, ou seja, se tem Copa do Mundo, se tem Copa do Mundo, seria o quê? Se não tem Copa do Mundo, seria esses dois itens. Se não tem Copa do Mundo. Só que eu teria que trocar pelo E. Aqui tem o ou, já está fora. Aqui ele usou o E, sim, só que ele negou a segunda também. Olha lá, o Brasil não é favorito, eu teria que manter. Então também não é por esse caminho, não vamos usar Neymar. Então a nossa interpretação ali, eu ia ter que usar o mané para fazer essa negação. O que é o mané, galera? Eu mantenho a primeira e eu nego a segunda. Mantenho a primeira do jeito que ela está, se tem Copa do Mundo de futebol. Vamos olhar nossos itens, vamos enumerar eles aqui. A, B, C e D. Se tem Copa do Mundo de futebol, então vou manter, né? Qual que a gente manteve ali? Vamos descartando. Se tem Copa do Mundo de futebol, letra A pode ser. Letra B, não tem Copa, errado. Não tem Copa, errado. Se não tem Copa, errado. Então só pelo manter, a gente já teria nosso gabarito, que é a letra A. Mas vamos ver ali, né? Então ele manteve, ó, se tem Copa do Mundo de futebol. Mané, né? Mantém a primeira e, olha lá o conectivo E, nega a segunda. Qual que é a segunda? O Brasil é favorito. Então, o Brasil não é favorito. Então, realmente, ele fez o mané para fazer a negação. Nosso gabarito, letrinha A. A de acertei, A de aprovação. Ok? Então, queira ou não, galera, raciocínio lógico, a gente tem que trabalhar essas questõezinhas ali. Número 17. Para o pessoal que realmente estudou ali os conteúdos de... Ah, não, o A já está lá em cima, né? Vamos colocar aqui B, C e D. Galera que realmente estudou as questões de números complexos, o conteúdo de número complexo, sabe que isso daqui é questão de qualquer material, de qualquer livro decente que você tenha pego. Isso daqui trabalhando potências
de números complexos aparecem demais, né? O que está ali? A gente tem i mais i quadrado mais i ao cubo mais até chegar a i elevado a 2022. Por quê? Por mais que a prova for aplicada em 2023, o edital e tudo mais desse concurso da Prefeitura de Diorama saiu em 2022. Então, questãozinha batida, né? Caía demais nos vestibulares aí antigamente, quando não era aplicado Enem, sim vestibular por todo o Brasil, caía isso. A soma ou o valor do I com o ano da prova. Aqui eles não foram diferentes, né? Então, criatividade zero, digamos assim. E como é que a gente resolve isso daqui, galera? Potências de I, queira ou não, elas são cíclicas, né? Por quê? Eu tenho ali, ó, I elevado a 1. Toda coisa elevada a 1 é ele mesmo. I ao quadrado, pela definição de número complexo, é menos 1. I ao cubo, concorda comigo que é I ao quadrado vezes I? Ou seja, ele é menos 1 vezes I, que é menos I. I elevado a 4, das propriedades de potência também, não é a mesma coisa que I quadrado vezes I quadrado? Que é menos 1 vezes menos 1. Ou seja, esse cara dá 1. Nota que a partir do i elevado a 5 vai começar a repetir. Por quê? Isso aqui é i elevado a 4 vezes i. Só que i elevado a 4 deu 1. 1 vezes i dá i. Então, olha lá. De 4 em 4 valores, eu tenho repetições dos resultados. Tá? Então, nosso primeiro resultado ali, ele é i mais o menos 1, né? Já vou colocar aqui com um sinal. Menos i, que é o i ao cubo, mais i. E olha que interessante, esses valores, já que estão somando, né, isso vai se repetindo até chegar lá na frente. Só que olha a soma desses valores. I com menos i simplifica, né? Aqui coloquei errado, né? Vamos arrumar. O i elevado a 4, ele dá 1. E o menos 1 com 1 também. Ou seja, somando esses termos de 4 em 4, vai zerar. Então, basta ver quantas vezes essa soma de 4 em 4 vai aparecer. E para isso, o que eu faço? Eu vou pegar aquele 2022 e dividir por 4, para ver quantas vezes isso vai se repetir, ok? Então, olha lá, 5 vezes 4, 20. Desce o 2 que não dá para dividir, acrescenta um 0. 2 de novo, 5. Sobra 2. Ou seja, o que está acontecendo? A soma de 4 em 4, ela se repetiu, essa soma aqui, ela se repete 505 vezes. E aí sobra para a gente ali no final de tudo, dois termos, os dois próximos termos da sequência se repetindo, que seria o mesmo de i elevado a 1 mais i ao quadrado. Certo? Que é o i elevado a 2021 e o i elevado a 2022, que são os mesmos valores, né? Vai ficar repetindo ali em ciclo. I elevado a 1 é i ao quadrado, por definição, é menos 1. Então, o nosso gabarito, i menos 1, olha lá, gabarito item D, de dei conta, de questãozinha detonada. Quem pegou ali o edital, estudou a parte de números complexos, a parte de potências e treinou ali dentro de algum livro ou algum site interessante, ou até aqui no nosso canal, né, que a gente tem aqui o material completo sobre números complexos, a gente faz questões desse jeito aqui direto, ok? Vamos de próxima, questãozinha 18. Falava o seguinte pra gente, olha lá. Estava assim. O painel representado na figura a seguir é formado por um retângulo, cujo interior contém um quarto de círculo e um triângulo. E uma figura na cor cinza, que é esse cara aqui. Beleza. Seguindo ali nossa leitura. Usando π valendo 3,1, a área da figura cinza vale... Então, beleza. Se eu tenho ali o meu retângulo, galera, o que eu tenho que lembrar de um retângulo? Os ângulos internos valem 90. Ou seja, esse triângulo nosso não é um triângulo qualquer, ele é um triângulo retângulo. E já que está falando de área, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2.
A base dele, olha lá, se tudo é 10 e essa parte é 6. Nota que ele falou que isso daqui é 1/4 de um círculo, ou seja, aqui ele teria um círculo completo. Esse valor de 6 não seria o raio desse círculo? Sim. Então, se é o raio do círculo, tanto 6 nessa direção como nessa tem que ser o mesmo, porque é o raio do nosso círculo. Então, esse pedaço mede 6. Se tudo é 10, a parte de lá ficou sendo 4. E aqui também é 6, né? Já que é um retângulo. Então, a base dele é 4, a altura é 6 sobre 2. Né? Você pode até dividir ali primeiro, né? Ó, 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 4, 12 metros quadrados, a área do triângulo. E a área do nosso círculo? Πr ao quadrado. O π ele pediu para usar 3,1, o raio é 6 ao quadrado. 3,1 vezes 36. Multiplicando esses caras, deixa eu ver aqui na minha colinha, a gente vai ter, já dividindo por 4, né? Porque aqui esse cara é 1/4. Então, vou dividir por 4 já, ok? Já fazendo essa divisão, a gente vai ter 27,9 metros quadrados. Agora, basta fazer a área do retângulo, que é base vezes altura. 10 vezes 6, 60. A parte cinza, que é o que ele quer, concorda comigo que vai ser o quê? Tudo, que é 60, menos 12, menos o 27,9. De toda a área do retângulo, eu tiro o triângulo, que é esse cara, eu tiro o 1/4 de círculo, que é esse cara, vai sobrar o quê? A parte que ele está pedindo, que é a área de cinza. Subtraindo esses caras, nós vamos ter 20,1 metros quadrados. E 20,1 nos nossos gabaritos desse modelo de prova, letrinha D. Então aqui a gente trabalhou ali a ideia de 3 figuras, né? A área delas. Triângulo, do círculo e do retângulo. Beleza? Vamos de próxima. Se eu não me engano, penúltima questãozinha deste modelo de prova. Vamos colocar ali as letras. Deixa eu voltar aqui. A, B e C. Falava o seguinte, olha lá. Uma caixa d'água tem o formato de um cilindro, de altura H, o raio R, e alimenta um reservatório de formato cúbico, com o mesmo volume. Ou seja, está falando para a gente que o volume do cilindro é igual ao volume do cubo. Beleza? E aí ele pediu para a gente o seguinte. É o comando dele ali. A aresta desse cubo vale. Então, eu quero saber a aresta. Ok, vamos recordar aqui nossas fórmulas, né? Volume do cilindro, a gente tem que recordar que é a área da base vezes a altura. Base de um cilindro, né, galera? Uma latinha de refrigerante. Ou seja, um círculo, a gente acabou de usar na questão anterior. Πr ao quadrado vezes a altura h. E o volume de um cubo é igual a um dado, enumerado de 1 até 6, aquele dado padrão. O volume dele é a aresta elevado a 3. Ok? Então, a nossa aresta, já que está elevada a 3, então o nosso A vai ser a raiz cúbica daquilo ali. πr ao quadrado h. Aqui já seria um resultado. Só que, olhando para as nossas alternativas, a gente não tem isso. Né? Eu não tenho uma raiz cúbica de alguma coisa. E aqui, o que eu precisava? A gente lembrar as propriedades de potenciação. Por quê? Isso aqui é a mesma coisa que quando eu tenho, né, vamos recordar aqui a propriedade, aqui na parte de cima. Quando eu tenho um número elevado, vou até fazer com um exemplo. Eu tenho um número elevado a um expoente fracionário, esse cara vira uma raiz. Vamos até mudar as cores aqui.
Este número vai para dentro da raiz. O numerador, ele vira expoente lá dentro. E o denominador, ele vira índice na nossa raiz. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o contrário. Então, olha lá. Π e H não estão elevados a 1? Eu vou colocar eles juntos aqui. O π e o H. Se é expoente 1, eu vou virar o numerador. O índice da raiz, que é 3, vai virar o denominador desses dois caras. E o do R? Ele tinha expoente 2, vira numerador. O índice, que era 3, vira denominador. E aí a gente tem um gabarito com essa cara. πh elevado a 1/3 e o R elevado a 2/3. Olha lá, nosso gabarito. Letrinha A. Então, além de igualar esses volumes, lembrar como é que calcula o volume, tanto do cilindro como do cubo, a gente tinha que lembrar aí essa propriedade, né? A gente tinha que lembrar essa propriedade de potenciação, ok? Última questãozinha dessa prova, galera, falava o seguinte, olha lá. Antes disso, vamos colocar aqui nossas letras, A, B, C, D. Segundo o relatório anual de gestão da cidade de Diorama, a população estimada por sexo e faixa etária em 2021 se distribuía da seguinte forma. Tem uma tabela, tem um quadro, não vou nem olhar para ele, vamos ler a questão. Depois a gente volta nisso. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual é a probabilidade dela ser mulher, vamos até pôr de outra cor aqui, né? Ou de ter 29 anos. Agora vamos olhar para o nosso quadro e fazer aqui uma espécie de resultados, né? Vamos fazer aqui as somas em todos os sentidos. Somando aqui na linha 430 mais 447, a gente vai ter 877. Somando da linha de baixo, 1092. O da outra linha, 508. Somando agora em colunas. Somando os homens, nós temos 1.229. Somando as mulheres, 1.248. E o total, eu vou pôr aqui do lado, né, para não ficar ali poluído, o total é 2.477. Ok. E aí agora fica tranquilo, né, pessoal? Por quê? Probabilidade. Probabilidade, eu tenho que lembrar do seguinte. Probabilidade sempre é casos favoráveis, os resultados que nós queremos, sobre casos possíveis, todos os resultados. Então, primeira coisa que a gente tem, a primeira probabilidade, ser uma mulher. Casos favoráveis, eu quero pegar alguma das mulheres. Qual que é o total de mulheres que a gente tem? Total de mulher. Ele não é 1.248? Beleza. Sobre casos possíveis, todos os resultados, que é o total da galera, 2.477. Ou lembra de soma. Vamos lá agora, o de ter até 29 anos. Olha lá, não é aquela linha? Até 29 anos. Casos favoráveis, 877. Casos possíveis, o total, novamente, 2.477. Como os denominadores estão iguais, é só fazer a soma. Somando ali, a gente vai ter 2.125 sobre 2.477. Só que, ao olhar para os nossos gabaritos, olha a maldade da banca. A gente tem que dividir esses números, porque eles estão ali em números decimais. Ao dividir, galera, a gente vai ver ali que ele vai dar 0,86. Ah, deixa eu dar uma licença aqui. 0,86 no nosso gabarito, letrinha A. A para fechar com chave de ouro, né? A de acertei, A de aprovado, arrebentei nessa questão, ok? Então, galera, é o seguinte. Lembrando aí, né? Segue as nossas redes sociais, caso não siga ainda, né? A gente tem lá grupo no Telegram. Segue nosso Instagram, que a gente tem ali conteúdos postados diariamente. Tem a página no Facebook, tem Twitter. Então é só ir olhando aí as nossas redes. E lembrando aí que essa foi a provinha ali para o pessoal do nível superior.
da Prefeitura de Diorama, feita nesse último final de semana. Banca examinadora, o Instituto Verbena, que é o antigo centro de seleção da UFG, Universidade Federal do Estado de Goiás, ok? Vejo vocês numa próxima aula, um próximo concurso. Até lá, a gente se vê aí na próxima. Aquele abraço.